Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim, eu vou ler, pode acompanhar, mas eu vou ler na versão restauração. Fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante ele em amor. O versículo 5 diz, predestinando-nos para a filiação, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado. Louvado seja o Senhor. O livro de Efésios é um livro muito profundo. Ele é muito profundo. Então, a sensação nossa que ministramos aqui, a sensação, eu acredito que essa sensação, por um lado, é boa, de não conseguir tentar passar um encargo devido à profundeza que é este livro. Ele é muito mais profundo, por exemplo, que Romanos, diz Efésios. E nesse encargo, se formos para eu entrar direto, pode ser que alguns irmãos não consigam entender. Então é necessário procurar trazer um pouco contexto, contextualizar os irmãos, para a gente poder pegar e entrar aqui nesse título, né? Que ele fala das bênçãos. Então, o título, as bênçãos de Deus para a igreja, a escolha e a predestinação pelo Pai. Então, basicamente, hoje eu vou falar de duas bênçãos. A escolha e a predestinação pelo Pai. Primeiro, as bênçãos é para o novo homem, é para o homem coletivo. As bênçãos é para o homem coletivo, que é a igreja. Tá bom? E hoje eu vou falar basicamente de duas bênçãos. Do versículo 4, a partir do versículo 4 ao 13 e 14, depois das bênçãos, de nos abençoar, o Espírito começa a pontuar quais são essas bênçãos. E hoje, basicamente, vou falar sobre a escolha e a predestinação pelo Pai. Eu preparei uma arte porque eu não quero correr o risco de entrar sem ter essa arte e entrar, porque o assunto é muito vasto. Então, eu quero só trazer o supra-sumo para que os irmãos possam entender dentro dessa introdução, tá? Projeta para mim a primeira arte, eu queria que apagasse a luz lá daqui, para ficar melhor para os irmãos entenderem. Irmãos, por favor, Giovana, obrigado. Um breve resumo da história da igreja, tá bom? Aqui, se nós olharmos, são basicamente 8 imperadores romanos. 8 imperadores romanos. Eu vou falar basicamente do ano 27 antes de Cristo ao ano 96 depois de Cristo. Nesse período, 8 imperadores governaram Roma, aquela região ali. Se nós olharmos lá em cima, eu vou começar por César Augusto, tá bom? César Augusto, então, ele governou do ano 27 antes de Cristo a 27 depois de Cristo, ok? Pega ali. Aqui tá, já vi um erro aqui, tá? É de 27 a 14 depois de Cristo, quem estiver anotando. 27 a 14 depois de Cristo. Depois veio o imperador Tibério César. Tibério é filho de César Augusto. Então, seu filho veio e herdou do ano 14 a 37 já depois de Cristo. Terceiro imperador é Calígula. Teve um curto governo do ano 37 a 41 depois de Cristo. Depois vem Cláudio. Cláudio governou de 41 a 54, depois César Nero ali, 54 a 68 depois de Cristo, Vespasiano de 69 a 79 depois de Cristo, depois tem o Tito Flávio. Tito é o general famoso, o fatídico general Tito Flávio, do ano 79 a 81, e por último Domiciano de 81 a 96 depois de Cristo. Se nós olharmos, Jesus nasceu ali no governo de César Augusto, lá em cima. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Então, nesse período, Jesus nasceu, nós sabemos. No governo de Tibério César, foi o período da redenção. Eu estou aqui, de Jesus. Onde Jesus veio e promoveu a redenção, e a partir daí a obra começa a ser expandida.
Então, eu vi o antes e o depois de Cristo. A obra começa a ser expandida no governo de Tibério César. Tem esse imperador Calígula. Segundo a história e a arqueologia, fala que foi um homem muito perverso, foi muito mau, foi um dos que mais massacraram, dentro do contexto, mais massacraram e perseguiram a igreja, logo depois, ali da redenção, da morte, e que começa as viagens missionárias, e o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho, e igrejas são geradas. Então, Calígula, ele foi assassinado. Até hoje a história conta que é um mistério o assassinato dele. Alguns apontam, alguns estudiosos, que Deus colocou a mão porque era um homem muito mau para os filhos de Deus. Calígula, que governou de 37 a 41, Cláudio de 41 a 54, foi quando houve grande fome no mundo, profetizada pelo profeta Ágapo. Ele falou que haveria uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma nesse período. Então, Paulo faz um clamor para uma grande coleta, de alimentos para os pobres da Judéia. Houve fome na terra nesse período do governo Cláudio. César Nero, passa para o próximo slide, por favor. César Nero também é considerado um imperador muito ruim, foi muito maldoso. Em geral, os imperadores eles tinham uma marca. Em relação ao povo cristão, eles eram muito impiedosos, muito cruéis. Poucos se destacam onde não tinham essa maldade no coração. E, quando eu colocar aqui César Nero aqui, ele foi um homem perverso, cruel, depravado. É nesse período aqui que os filmes de história percebem isso, as mulheres nuas e etc., e o imperador e o primeiro escalão do governo ali nas orgias. Ele mandou matar sua própria mãe, porque a sua mãe era aquela que o advertia, e ele não gostava das advertências, ele mandou matar a própria mãe. Roma foi incendiada neste ano, no ano 64 depois de Cristo. Os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados no ano 68, ou seja, no governo dele, e Nero se suicidou no ano 68. Ele era tão mal, que um próprio espírito ruim o tomou e ele se suicidou, se matou. No ano 68 depois de Cristo, César Nero. Depois nós temos Vespasiano. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém caiu nas mãos dos romanos, havendo ali a dispersão dos judeus mais uma vez. Concomitante com isso, surgiu a inauguração do Coliseu romano, o anfiteatro da morte, que surgiu aí aqueles filmes, onde os cristãos eram jogados nas arenas e comidos por feras. Foi no período do Vespasiano também que iniciou a ideia da política do pão e circo. Vamos dar pão, leite e circo para o pessoal parar de se revoltar. Massacre o povo, mas dá pão, leite e circo. E um dos circos era colocar cristãos ali no Coliseu da morte ali para serem massacrados. Era um espetáculo para as pessoas, tá bom? Depois, do 79 a 81, general Tito Flávio tomou Jerusalém. Nós já sabemos dessa história, tomou Jerusalém. E por último, Domiciano foi considerado o segundo Nero, pela maneira tão cruel e perversa como atacou e perseguiu a igreja de Deus. Nesse período de Domiciano, que os apóstolos remanescentes de Jesus foram todos mortos pelo viés do martírio, com exceção do João. Aqui não se tinha mais apóstolo. O único que sobreviveu foi João. Nesse período, João era pastor de Éfeso, a capital da Ásia Menor, e João foi deportado para a ilha vulcânica do Mar Egeu, uma espécie de colônia penal localizada na ilha de Patmos, uma prisão condenatória à morte. Ali os presos, eles eram ali colocados nessa ilha, na ilha de Patmos, e tinham trabalhos forçados até a morte. Por que ele foi colocado lá? O imperador Domiciano, ele determinou, ele foi lá na igreja, sacou João e o prendeu. Domiciano detestava os cristãos. E jogou o apóstolo João nessa masmorra. Até então, para o imperador, a igreja estava acabada, encerrada, porque o seu último líder estava ali. O João, nesse período, já era velho, bastante idoso, mas cheio de experiência, mas estava preso, não poderia fazer nada, porque estava preso. E, enfim, mas quando o imperador achava que o poder, a destruição da igreja estava nas suas mãos, Deus milagrosamente aparece para o João, e nós já estudamos sobre isso. Aparece para João para mostrar que a história da igreja está na mão dele, está na mão de Deus. Deus que comanda todas as coisas. Deus ele tem a presciência. A presciência é a capacidade, o poder
de saber de todas as coisas, do passado, do presente, inclusive do futuro. Foi por meio da presciência de Deus que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dos seus pais se conhecerem, antes dos seus pais coabitarem e antes de você nascer. Aqueles que creram no Senhor estão aqui por causa da presciência de Deus. A presciência de Deus somente Deus tem, ninguém mais tem. E nesse período lá na ilha de Patmos, onde nós achávamos, todo imperador achava que a igreja estava acabada e o seu último líder destruído, o Senhor Jesus aparece para João. Né? A Bíblia fala que quando Jesus apareceu para João, que João viu Jesus, Jesus aparece com as cãs brancas, né? Com os cabelos brancos como a neve, os olhos de Jesus eram como chama de fogo, os seus pés eram como um bronze polido. Imagina essa cena. A sua voz como voz de muitas águas, as suas mãos sustentando, né, ali toda a igreja, e seu rosto brilhando com o sol do seu fulgor. E a Bíblia fala que João, ao ver essa cena, se ajoelhou, caiu por morto, mas Jesus colocou ali a mão sobre o ombro direito de João e disse para ele: não temas, João, não temas, eu estive morto, mas estou vivo e estou aqui. Senhor Jesus, eu sou o primeiro e o último, e eu estou vivo pelo século dos séculos, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e as chaves da vida, estão nas minhas mãos. E a partir daí ele ordenou que João escrevesse as cartas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E a primeira carta a qual João escreveu, já em Apocalipse, ele escreveu, que é o livro de Apocalipse, ele escreveu para a igreja em Éfeso. Éfeso significa desejado. Foi justamente a primeira igreja que foi a carta direcionada à igreja que João pastoreava. Bem, feito essa... Passa o próximo slide, por favor. Aqui só para vocês verem a sequência cronológica. É o mesmo slide anterior. Se nós olharmos, eu queria agora trazer um pouco das características de Éfeso. Então, a cidade de Éfeso, hoje a atual Turquia. Eu tive a oportunidade de passar rápido lá numa missão. Então, você vê o vislumbre dos templos. Então, não existe mais Éfeso, não existe mais a igreja em Éfeso. De fato, o candelabro foi retirado da igreja em Éfeso, como foi a profecia na Apocalipse. O candelabro foi retirado da igreja em Éfeso porque eles não atentaram para a advertência que Deus deu para eles lá em Apocalipse. Então hoje, lá em Éfeso, só tem ruínas, na Turquia, só ruínas. Ruínas que ficaram na memória. E Éfeso, uma cidade da Ásia Menor, não somente uma cidade, a principal cidade da Ásia Menor, era a principal cidade, a capital da Ásia Menor, naquela época já tinha 300 mil habitantes, 300 mil pessoas, muito maior do que Santa Maria, que hoje está na casa dos 230 a 240 mil. Então, Éfeso, naquela época, era uma grande cidade, economicamente falando. Mas naquela cidade, por ser forte comercialmente, ela era marcada pela idolatria. Porque ali hospedava uma das 7 maravilhas do mundo da época, que era o templo da deusa Diana. Um templo feito por mármore polido, banhado a ouro. 4 vezes maior do que o templo Paternon de Atenas. Então era uma das 7 maravilhas do mundo. Muitos turistas da Ásia e da Europa iam para Éfeso para turistar e para comprar. Os nichos e os souvenirs dessa grande deusa Diana eram vendidos a preços de turismo exorbitantes e eram dos principais itens que movimentavam a cidade. Então os comerciantes, eles se alegravam com tudo isso. Senhor Jesus. Mas Éfeso também era ligada ao ocultismo religioso. Porque em Éfeso era a principal cidade de adoração da divindade do imperador. Era a principal cidade de adoração do imperador Domiciano. Todo mundo tinha que se render ao divino imperador Domiciano. Ser cristão ali, ou se declarar cristão, era perigo de morte. Ele podia ser preso e decapitado. Ali tinha um ocultismo religioso. Muita gente era ligada à feitiçaria e a esse cultismo. Senhor Jesus. E Paulo, o apóstolo Paulo, imagine, irmãos, agora comigo. Eu descrevi a cena dessa cidade. Uma cidade forte, pujante, com a sua economia, feitiçaria, bruxaria, idolatria. O apóstolo Paulo, chega lá na sua terceira viagem missionária.
Paulo não tinha a Bíblia impressa, não tinha livros impressos. Paulo não tinha redes sociais. Paulo não tinha o que eu estou usando aqui, microfone. Paulo não tinha tecnologia. Paulo não tinha a estrutura que nós temos hoje. E Paulo chega nessa cidade. E a história diz, a arqueologia, a teologia, diz que naquele período foi um movimento do grande avivamento espiritual e de um grande expansionismo do Evangelho. Paulo, apenas o Paulo, com a sua boca, ele conseguiu fazer coisas notáveis. A Bíblia fala que em 3 anos que ele ficou lá, a feitiçaria entrou em colapso. Os bruxos entraram em colapso. Os feiticeiros tiveram que vender os seus livros em praça pública. Edivaldo trouxe aqui semana passada. Está registrado em Atos. Onde tiveram que vender seus livros em praça pública. Algo em torno de 50 mil denários de livros foram vendidos. Porque o Evangelho chegou. Os que não se converteram, que se rejeitaram a se converter ao Evangelho, ou mudaram de cidade ou fugiram. Então, Paulo trouxe um grande alvoroço naquela cidade. Então, enfim, já disse aqui. E uma característica da igreja de Éfeso, que sob a coordenação de Paulo e pelo evangelho que Paulo pregou, a igreja em Éfeso se tornou um grande centro de obra. A igreja em Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se movimentava. Então, os irmãos saíram daí, dos limites da cidade de Éfeso e foram conquistando outras cidades pregando o evangelho. Pouco importaram com o poder do imperador Domiciano, com a perseguição do imperador Domiciano. Por isso que em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, o Senhor fala: vocês são perseverantes. Eu tenho a favor de vocês porque vocês são perseverantes. Mesmo diante da perseguição, da morte, vocês não negaram o meu nome. Então, o Senhor reconheceu esse atributo da igreja em Éfeso ali. E ali Éfeso foi gerada por Paulo, depois vieram as outras cidades. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a igreja foi gerada nessa cidade. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Colossos e Herápolis também foram todas tomadas pelo Evangelho, cuja igreja anfitriã era Éfeso. Todos os irmãos, eles eram ativos. Não importava a idade, porque o Evangelho chegou, o Evangelho foi e produziu frutos. Hoje nós sabemos que a realidade do cristianismo geral, nós sabemos que é 80-20, né? 80-20. 80 criticam os 20 que trabalham, que servem o Senhor. Não é verdade? No geral é assim, 80-20. E hoje é uma magnitude isso. Em Éfeso era diferente isso. Toda a igreja era envolvida. Por isso devemos ter atenção em relação aos serviços, né? Em críticas ao serviço. A igreja em Éfeso é um exemplo nessa questão dos serviços, tá? Senhor Jesus. E ali, sabemos que gerou grande perseguição ao apóstolo Paulo. Também nós vimos na semana passada, e Paulo saiu e foi para Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo ficou 2 anos. E ali ele foi preso em Jerusalém, e ficou 2 anos preso em Jerusalém. Depois ele foi dali para Cesareia. Para Cesareia continuou ficando 2 anos preso em Cesareia. Mas optou ser julgado em Roma e foi para Roma. E nesse ínterim ali, ele deixou o jovem Timóteo na cidade de Éfeso para ser o pastor da cidade de Éfeso. E aí nós vimos lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos lá, por que ele deixou Timóteo? Timóteo, te deixo na cidade de Éfeso para você admoestar a certas pessoas que pregam diferentemente, pregam outras doutrinas que não foi a pura doutrina que eu falei. Eu vou te deixar em Éfeso também, porque tem alguns que se dizem apóstolos, se auto-intitulam apóstolos, falando coisas depravadas que não tem a ver com a palavra de Deus. Então a missão do jovem Timóteo foi muito simples, ou não? 2 coisas. Uma, conduzir os irmãos novamente ao verdadeiro ensinamento da economia do Testamento de Deus e rejeitar aqueles que se diziam apóstolos. Mas não eram. Se auto-intitulavam porque queriam a glória de homens, queriam os benefícios e etc. Então Timóteo chegou nessa cidade, em Éfeso, para ser pastor. E nós sabemos que Timóteo adoeceu. Tanta dificuldade que era a igreja, complicada que era a igreja. Era uma igreja que operava obra. Mas, paralelamente, muitos problemas tinham. Muitos problemas aconteciam, porque os irmãos careciam do Espírito.
A igreja em Éfeso também era uma igreja que tinha uma ortodoxia muito forte e uma apologia muito forte. É o que nós falamos da apologética. O que é a ortodoxia? A ortodoxia é a defesa da minha doutrina, da minha igreja, até a morte. Eu defendo a doutrina, a teologia e os princípios da minha igreja até a morte. O Espírito também reconheceu isso na igreja de Éfeso pela fidelidade doutrinária. Outra questão, pela dignidade, pela honra. Eles lutavam contra os ensinamentos dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles pregavam que quanto mais você pecava, mais você tinha a graça de Deus. Vamos pecar para cada vez mais a graça de Deus vir. E não tem problema, pode comer coisas sacrificadas aos ídolos. Os nicolaítas, só reiteradamente nas igrejas, eles falavam que o pecado era bom. Porque você desfrutava mais da graça de Deus. E os efésios, os santos em Efésios, rejeitavam esse ensinamento. E o Espírito, lá em Apocalipse capítulo 2, reconheceu também essa atitude da igreja em Éfeso. Eles rejeitavam esse ensinamento, mas era muito difícil. E o jovem Timóteo chegou ali. Tempos depois, o jovem Timóteo saiu. E aí João tomou posse e assumiu o pastoreio da igreja em Éfeso. E provavelmente foi ali que ele escreveu as suas epístolas. As suas 3 epístolas. Foi ali que ele escreveu. E você percebe como ele discorre de uma maneira extraordinária do amor. Do amor ali. Porque João viveu na prática o que é viver a prática do amor. Ou fazer com que os irmãos, a igreja em Éfeso, passasse a viver essa prática. Porque eram 2 coisas bem nítidas, irmão, ali em Éfeso. E aí é uma advertência para nós. A primeira, o Senhor, primeiramente, ele elogiou a igreja em Éfeso. Eu falei da operosidade da vossa obra, tinha muita obra. Eles eram fiéis, íntegros na doutrina. Eles eram, tem outro item aqui, que me faltou a memória. Eles eram íntegros e, em relação ao caráter também, tinha um caráter bem definido, não se deixava ser persuadidos. A integridade moral é a palavra que eu quero falar. E tinha uma perseverança nos sofrimentos, apesar da perseguição. Mas esse era o elogio que o Espírito deu. Mas qual é o problema de Éfeso? A ortodoxia da igreja. Aquele livro O Poder da Oração, de Baldes, I.M. Baldes, I.M. ou I.P.M. Baldes. O Poder da Oração é um livro que eu recomendo que os irmãos leiam. É um livro muito poderoso. O autor fala assim, a ortodoxia é boa. É insubstituível. Mas a prática da ortodoxia, tão somente, sem o amor de Cristo, é morta e mata. Quando eu estudei isso, eu estava vendo essa semana, meu Deus, eu arrupiei. Sabe por quê? É o que nós estamos vivendo hoje. Isso. Irmãos se matam, segregam por causa da ortodoxia. A minha igreja é isso e acabou. Mas o Espírito aqui falou assim, é muito boa a ortodoxia. A ortodoxia é seguir severamente a doutrina que você acha que é certa. Isso, didaticamente falando, é ortodoxia. Mas isso não é nada, segundo I.M. Baldes, sem o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo cura todas essas coisas e resolve todas essas coisas. E não é nada diferente do que as igrejas vivem hoje. Irmãos estão espalhados por todos os lugares, porque estão focados na sua ortodoxia, no seu ensinamento doutrinário, no líder que está à sua frente. Mas olha que legal. Quando você olha também, quando Paulo, o apóstolo João, quando Paulo deixou Timóteo ali em Éfeso, ele falou para o jovem Timóteo admoestar a certas pessoas que não ensinem diferente e a rejeitar certos apóstolos. Então ali já tinha o espírito bereano, podemos dizer, ou o espírito dos de Bereia, lá de Atos capítulo 17, versículo 11, onde eles examinavam a palavra de Deus. O profeta estava falando e eles estavam com a Bíblia aberta e olhando. E fazendo uma análise positiva, se era aquilo mesmo. Não acreditava só no falar do profeta. Só tem um perigo aí. Se você fazer um paradoxo entre 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3,
Tem que ter cuidado, para que você não caia na mente e passe a ser um julgador, uma vez que a palavra de Deus, e você não recebe a palavra de Deus, porque uma igreja que Deus opera tem que ter compromisso com a verdade, com a palavra da verdade. Não para criar coceiras nos ouvidos dos irmãos. Não para falar aquilo que os irmãos acham que tem que ser. Não, é aquilo que a palavra está dizendo. No tempo de Éfeso, os apóstolos, esses que se diziam, eles falavam coisas para agradar a congregação, para conduzir a congregação ao pecado. Eles queriam holofotes. Por isso que o jovem Timóteo foi para essa cidade, para advertir essas pessoas. E ali, depois de todo esse elogio, eu não vou ler Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Paulo fala assim: vocês têm uma fidelidade doutrinada muito boa, uma integridade moral muito boa, uma perseverança, perseveraram mesmo diante do sofrimento e da morte. Mas eu tenho algo contra vocês. Eu tenho um problema que eu preciso exortar. Porque vocês abandonaram o primeiro amor. E o que é abandonar o primeiro amor? Esse não é o foco dessa mensagem. Nós vamos falar isso posteriormente. Mas, sabe o que é o primeiro amor, em resumo? Quando o Espírito na carta fez o paradoxo entre a ortodoxia, do que os crentes praticavam e falavam, do que eles viviam, se tornavam crentes sombrios, frios. Vocês sabiam? E aí eu entendi. Por isso que é bom a gente conhecer. Eu tive a oportunidade também de estar em Jerusalém, em Tel Aviv. E em Jerusalém, fui 2 vezes lá. Em Jerusalém, tem os judeus cristãos ortodoxos. E tem os judeus cristãos neoliberais. Eles não se batem. É impressionante os ortodoxos, frios, sombrios, secos. Eles podem expressar tudo, menos o amor de Cristo. Menos o amor de Cristo. Eles são pela ortodoxia. Eu vejo claro isso. Ao passo que os judeus cristãos neoliberais, eles são mais alegres, mais vivos, as igrejas mais cheias. Você percebe mais o amor de Deus. Então, eu peguei isso para vocês entenderem. O que é o amor fraterno? O que é o amor aqui? É a perca. A melhor tradução é: tenho, porém, contra ti que abandonaste o melhor amor. De acordo com Lucas, capítulo 15, versículo 22. É o mesmo radical da palavra primeiro, melhor. Quando o filho pródigo se levantou e falou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Levantar-me-ei e terei com meu pai. Porque eu não sou digno nem de ser chamado filho. Porque eu pequei contra Deus e contra meu pai. Eu fui egoísta. Ele sai e vai ter com o pai. O pai recebe ele, abraça ele e fala. O pai tipifica Cristo, fala que foi a primeira vez na Bíblia que Jesus correu. Ele correu para abraçar um filho que estava perdido. Jesus correu, ali abraçou o filho e falou assim: este é meu filho. Traga para ele a melhor roupa. A melhor aí é o mesmo radical de primeiro amor. Por que abandonou o primeiro amor? Os efésios estavam mais preocupados com a ortodoxia, com a apologética, com as doutrinas, em olhar para os outros, em julgar os outros, do que olhar e apresentar o melhor do amor dele para Cristo. Sabe qual é o melhor exemplo que marca o primeiro amor? Estou vendo que tem muito casal aqui. Tem o Ricardo e a Leda, o Mateus e a Tatiana. Tem mais aqui? Belisário, a irmã Liette. Está ali o Cício, a irmã Márcia. Mais a Neilton e Judete. Sabe o que o irmão representa? Rapaz, é impressionante. A Neilton e Zidete estão casadas há quantos anos? Isso, 30. Estão casados. Muito bom. Fiz 30 agora também. É mais ou menos assim. Eu e ele, a gente tem um relacionamento saudável, muito bom. Não temos traição, não temos ofensa. É um casal perfeito. Mas abandonar o primeiro amor quantas vezes eu me declarei o meu amor por ela e quantas vezes você declarou o amor dela por mim? Estamos tocando casamento.
Como? Quantas vezes? Quantas vezes o filho está ali com o pai? Quantas vezes ele se declarou o amor dele para com o pai? Nós sabemos que ele ama. O pai sabe que ele ama ele. O filho ama ele. Mas quantas vezes ele abriu a boca e falou assim: pai, eu te amo. Obrigado por você existir. Pouquíssimas vezes. Ele não deu o amor, o melhor do amor dele para o pai. O marido, ele pode ser um fiel, supridor, protetor. Mas se ele deixa de se declarar o seu amor constantemente para a sua amada, é o problema. Ele não está dando o melhor amor para a sua esposa. Ele então está abandonando o primeiro amor. Bom, esse é o melhor exemplo para dizer o que a igreja em Éfeso fez em relação. Tenho, porém, contra ti, você é supridora, você tem boas obras, você tem perseverança, tem isso, tem aquilo. Amém? Mas, igreja em Éfeso, eu vou te exortar, porque vocês abandonaram o melhor amor para comigo. Vocês estão preocupados com outras coisas, e o melhor de vocês não está para comigo. E eu digo que eu vou tirar de vocês a bênção. E tirou. A igreja se desfaleceu totalmente. Só tem ruínas. Fazemos um parênteses, né? Esposos e esposas se declaram mais. Não basta apenas ter uma aparência. Basta ser. Basta ser esposo, basta ser esposa. Não basta apenas congregar. Basta viver a igreja, pertencer à igreja. Não ser do grupo dos 80 que criticam, por cento, mas dos 20 que operam, dos 20 que faz. A igreja em Éfeso tem muitas experiências que nós possamos aplicar para nós. Aleluia? Louvado seja o Senhor. Pois bem, após fazer toda essa introdução, a introdução é isso aí. Os irmãos entenderam os pontos fracos e fortes da igreja em Éfeso, que não é nada diferente do que nós vivemos hoje, no nosso período. Então, quando eu olho aqui, irmãos, vamos sair desse contexto de que eu estou falando de algo geograficamente longe, distante de nós, que eu estou contando uma história da carochinha. Não, pelo contrário. Eu estou contando algo que é totalmente aplicável a nós hoje. Essa carta também hoje é para a igreja de Santa Maria. Essa carta é para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Essa carta é para aqueles que congregam, que temem ao Senhor, que amam o Senhor e que buscam intimidade para com o Senhor. Essa carta então é para o meu coração e para o seu coração. É lá, tantos mil anos atrás. Não, de forma nenhuma. A palavra do Senhor, ela é eterna, é perene e dura pelos séculos dos séculos. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que diz aqui para Santa Maria. Essa aqui não é uma história de fábulas, fatos reais, que eu estou aplicando para a nossa realidade, que vivemos igualmente igual. Foi ruim isso aí. Cada pessoa de português ia me pegar. Vivemos igualmente o que acontecia lá atrás, sem tirar, sem pôr. Muitas das vezes somos pela nossa doutrina, pelo que eu acho. Mas muitas das vezes eu não deixo o amor aflorar. O meu melhor amor eu não dou para o Senhor. E o Senhor diz: quer me amar? Ame os irmãos. Acredita que hoje eu toco com os irmãos e os irmãos não falam comigo? E eu sou carudo e falo. Falo, abraço, não quer abraçar. Abraço. Eu não quero ter pecado. Por causa da ortodoxia. E ele segue. É o que nós vivemos hoje. Que doutrina é essa, Mateus, que separa um filho de Deus de outro filho de Deus? Que evangelho é esse que segrega, que separa? Eu digo para você, não é o evangelho de Deus. Não é. E graças a Deus, porque Efésios vem nos a igreja em Éfeso vem nos advertir sobre essa questão. Pois bem. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, tem-se um versículo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deixa eu ver se é isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante ele e em amor. O versículo 4 aqui, a partir do versículo 3, ele fala da bênção. A partir do versículo 4, ele fala da eleição. Ele nos escolheu. Por meio da sua presciência, que eu já disse o que é, Deus nos escolheu
Então, no meio de de inúmeras pessoas, nós aqui fomos escolhidos. Temos algum visitante aqui? Não, não temos. Você não ia falar, talvez, não recebeu o Senhor, não sei. Mas aqueles que creram no Senhor Jesus, receberam Ele como seu Salvador, por meio da redenção, foram escolhidos, no meio de números, de muitos, antes de você nascer, antes dos seus pais se conhecerem, antes da coabitação. Rapaz, a presciência de Deus nos escolheu. Isso é a primeira bênção que Deus nos deu. Ele nos propiciou participar da sua bênção, do seu plano, da sua economia. Só isso é para sermos gratos eternamente. Aleluia! Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. E ser gracioso é uma virtude. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos escolheu. E a escolha aqui é para sermos santos. Santos não é para... Porque Deus é santo. Mas santos aqui não é... A palavra santo é... Tem a palavra, né? Aquele ranço, né? De uma pessoa que é santa, intocável. É uma divindade. Nada disso. Isso foi um conceito introduzido pelo catolicismo romano. Nada disso. É uma divergência da palavra. A palavra santo é separado e também a palavra santo é distinto de todos os demais. Por isso que é um problema. A raiz da palavra ser santo, santificação, ser santo é ser separado e ser distinto. Então, tem 10 tomates ali. Todos os 10 são distintos. Deus pegou um, trouxe, agora esse é separado. Ele não é só separado, ele foi distinto dos demais. Agora ele também é tomado, ele é saturado. Tudo isso aí, por Deus. Há um problema. Eu pergunto a você: você se distingue dos demais aí fora? Problema. Ou você se parece com os ímpios aí fora? Os seus parentes, pelo menos pelos seus parentes, os parentes falam assim: não, o Jairo é cristão, é crente, cuidado. Não fala besteira não que ele pega. Será? Será que nós somos distintos no nosso ciclo social? Porque se nós não formos, nós estamos incorrendo em pecado. Porque nós somos escolhidos, separados para sermos santos e distintos. Porque Deus é santo e Deus é distinto. Ninguém se assemelha e é igual ao nosso Deus. Ninguém. Até tentam. Mas o nosso Deus, o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, é distinto. E os seus filhos são distintos, separados. Onde chega, ele é distinto. Graças a Deus. E eu fico muito feliz que eu tenho procurado dar esse testemunho. Onde eu chego, eu tenho procurado esse testemunho, o Senhor tem me abençoado. Então, santo é ser separado e distinto, tão somente separado e distinto. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Outra questão que eu quero tocar para encerrar. Eu estou falando da primeira bênção, a escolha. Nós somos escolhidos para ser santos. Se você for escolhido, é filho de Deus, e não tem uma vida em santidade, você foi separado por Deus, mas você não é distinto. Então você está incorrendo em pecado. Porque a distinção é um atributo do Filho de Deus. Porque Deus, ele é santo. A nossa escolha foi por meio da seleção. Deus nos selecionou por causa de Cristo. O mundo, a terra foi criada para o homem viver, para o propósito de Deus no homem. Olha que você foi criado, a terra foi criada para você, para que você seja o centro-alvo do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Cristo em você. Então, nós somos selecionados, escolhidos por causa de Cristo. Sem Cristo, não existia seleção. Sem Cristo, não éramos separados. Então, a minha seleção é por causa de Cristo. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Tem uma frase que eu anotei aqui. Ser santo não significa estar apenas santificado, separado para Deus, mas significa também ser diferente, distinto de tudo, pois Deus é distinto de tudo, porque Deus é santo, irmãos. A sua santidade é a natureza, é a sua natureza.
Santidade, no entanto, não se refere meramente à moralidade ou boas ações, porque o ímpio, ele é moral e tem boas ações. O que trai a mulher, ele é moral e tem boas ações. Ele passa no semáforo, dá dinheiro, da cesta básica. O que comete abuso infantil, ele tem boa moral. Ele dá cesta básica, ele dá dinheiro, ele é tal. Criança Esperança, ele deposita lá R$1 milhão. Mas não serve para Deus. Porque para ser filho de Deus, você tem que ser distinto, separado. Há uma diferença muito grande, ok? Senhor Jesus. Quando estamos saturados com a presença de Deus, absorvemos sua santidade. Santidade é ser e não dizer. Fala comigo. Santidade é ser e não dizer. Santidade é ser e não dizer. Ser santo exige, meus amados irmãos, muito mais do que mudanças externas. Ser santo é ser separado, tomado, possuído, saturado e distinto para Deus, baseado em Levítico capítulo 11, versículo 44 e 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Ser santo é ser separado, tomado, possuído, saturado e distinto para Deus. Louvado seja o Senhor, que maravilha! Concluo agora com a segunda bênção espiritual. O versículo 5 ele diz: predestinando-nos para a filiação por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. Além de nos escolher para sermos santos, Deus nos destinou para sermos seus filhos, para recebermos a filiação. Predestinados para a filiação. Filiação é a plena maturidade. Então, essa predestinação, ela tem, essa palavra predestinado quer dizer marcado de antemão. Separado de antemão. Esse é o processo. Predestinado, você foi predestinado, marcado. No meio de 1 milhão aqui te marquei. Está marcado. Me lembrou, eu estudo um pouco essa parte de guerra geopolítica. E teve um ataque do Hamas, do povo do exército de Israel, teve um ataque a um grupo terrorista Hamas, num hospital onde já tinha descoberto que eles tinham feito túneis debaixo do hospital. Então, o serviço de inteligência procurou retirar o máximo possível de pessoas, dos doentes, para o ataque. Sabe como é que eles marcaram esse hospital? Como é que o atirador que estava lá em Israel ia soltar o míssil? Como é que ele sabia? Eles marcaram com um laser ultrassônico. Chegou o israelita lá no hospital, plantou o laser e saiu. O laser não é visto a olho humano. Quando o camarada lá de Israel ligou o radar, eu esqueci o nome do lançador de míssil, apitou lá no radar, o laser marcado. No meio de milhares de prédios, estava lá o laser marcado. Não sei quantos quilômetros, 1000 quilômetros de distância. Ele apertou o botão e o míssil foi. Nós somos marcados por Deus. Mas aqui é para a bênção, para a glória. No meio de muitos, nós somos marcados, nós somos selecionados por Deus. Então, marcado, predestinado é marcado de antemão, é um processo. E a predestinação é o propósito. O propósito é a nossa filiação, tá bom? Senhor Jesus. Esse processo da filiação ocorre em 3 fases. Nós nascemos por meio da redenção, que fomos separados antes da fundação do mundo, claro. Crescer. A filiação, você precisa crescer em vida. Crescer está relacionado a tomar posse, ao filho maduro, a tomar posse das coisas do Senhor. Nós crescemos por meio da palavra de Deus. Leiam a Bíblia. Tenham comunhão com Deus. Busquem intimidade com Deus, de acordo com Salmos capítulo 25, versículo 14. E por último, crescer e amadurecer, que é receber a recompensa lá na segunda vinda de Cristo. Ok? Senhor Jesus, eu quero concluir. Então, eu falei, nascer, crescer e amadurecer é o processo da predestinação. Predestinação é separado de antemão, ok? Separado de antemão. Eu quero encerrar dizendo que na prática, irmãos, nós precisamos sempre ter um novo começo, olhando para a igreja em Éfeso. A bênção da escolha e da predestinação foi dada a nós. Não sejamos ignorantes. Não sejamos murmuradores. A graça nos alcançou, eu e você.
Senhor Jesus. Hoje, viver a vida adequada da igreja requer de nós disposição e esmero. Dentro desse ambiente que nós vivemos hoje, da atual conjuntura, requer disposição e esmero viver uma vida da igreja. Frente à tecnologia, frente à facilidade da tecnologia. Se você tiver curiosidade, vai lá no seu smartphone, tem lá na parte de configurações e olhe quantas horas por dia você fica na sua rede social. Olha, para que você se envergonhe. Isso é um desafio para nós hoje, frente às redes sociais, ser crente, ser cristão. Porque gastamos muito tempo nas redes sociais. Eu vou falar a frase de um camarada, que ele diz o seguinte: se você passa mais de 1 hora na internet e não ganha dinheiro, você é tolo. Porque alguém está ganhando dinheiro nas suas costas. Então, irmãos, se você não ganha dinheiro pela internet, cuidado com o tempo que você passa na internet. Alguém está ganhando dinheiro em cima de você. Se você fica no Instagram assim, ó, trouxa, 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 você está dando dinheiro para alguém. Não. A minha marca na internet é 30 minutos. 30 minutos por dia. Porque eu tenho uma série de coisas para fazer. Inclusive no trabalho tem grupos do WhatsApp, eu falo para a chefia, se eu não responder, me liga. Então, liga o WhatsApp, só o importante. O que não é importante eu nem vejo. Instagram, olha lá. Porque é um desafio hoje ser cristão nessa era da tecnologia, da inteligência artificial. Muito tempo é perdido. Estamos invisivelmente sendo dominados por isso. Requer disposição e esmero ter uma vida adequada da igreja hoje. Aí dou uma dica para os irmãos para me encerrar. Em primeiro lugar, precisamos da oração. Que é a abertura, o destravamento para todos os demais itens da igreja. Precisamos orar para sermos libertos dessas coisas. Para que o Senhor nos dê graça, para sermos filhos de Deus. Para expressá-lo nessa terra. Para sermos um filho distinto, santo e separado. O primeiro é a oração que destrava tudo. O segundo, irmãos, como aspecto prático, é dar lugar, buscar tempo para laborar na palavra, busca pela palavra do Senhor, leiam a Bíblia, com o espírito dos de Bereia, lá de Atos capítulo 17, versículo 11, que eles examinavam a palavra, liam e examinavam. Busque tempo, leiam a Bíblia. Ora, lê os versículos na Bíblia. Ora e lê com teus filhos. Ora e lê com sua esposa, com seu esposo. Ora e lê, para que você seja destravado e possa ter um novo começo. Em terceiro lugar, é a vontade, que crie em você uma vontade para congregar, para não cair no costume de alguns. No final dos tempos, ficará cada vez mais difícil congregar, porque a tecnologia, o ocultismo, o mesmo que reinava em Éfeso, reina hoje na sociedade. Nós adoramos sem perceber muitas coisas. Nós adoramos o nosso sofá, a nossa televisão, a nossa cama, os nossos amigos. Isso é o que a Bíblia chama de ocultismo em Éfeso. Então, é a disposição de congregarmos, porque quando nós congregamos, eu participo dos sofrimentos e da alegria dos pares, dos demais, dos irmãos. Eu sou útil. Não congregar é individualidade. Congregar é um mandamento. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o verbo não deixei-vos de congregar é no imperativo. Imperativo é uma ordem. É o mesmo significado de não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo. É o mesmo radical do grego. Então, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, porque cada dia mais ficará mais difícil. Muitas coisas disputam com o Santo Espírito, muitos itens disputam com o Santo Espírito. Quarto, Senhor Jesus, é se envolver com o serviço da igreja, entrar para o grupo dos 20% que servem, que se esmeram, que servem ao Senhor.
E assim, nessa prática, nós conseguiremos negar o nosso eu com a prática desses itens. E o reino milenar será o nosso galardão, certeza. Certeza. Jesus é o Senhor.